Shalom, paz seja com todos. Eu sou Renilton de Lima, fundador do canal O Que Dizem as Sagradas Escrituras. O canal que foi desenvolvido no objetivo de tirar algumas dúvidas em relação ao que está escrito nas Sagradas Escrituras. E no vídeo anterior nós falamos sobre 10 frases ou 10 textos que dizem que estão nas Sagradas Escrituras, mas não estão. Nesse vídeo nós vamos falar sobre algo parecidíssimo. Nós vamos falar de 10 versículos que estão nas Sagradas Escrituras, porém são interpretados de forma diferente. Vamos ver? Nas Sagradas Escrituras existem basicamente duas categorias de texto: os figurativos e os literais, onde os figurativos há uma necessidade maior de interpretação do que os literais. Exemplo de um texto figurativo que claramente necessita de uma interpretação está em João, no capítulo 15, versículo de 1 a 2, que diz assim, Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda vara ou todo ramo ou todo galho que está em mim, que não dá fruto, ele a tira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos ainda. Esse é um dos textos que necessita claramente de interpretação, porque nós sabemos que Jesus não é uma árvore e que nós não somos um galho. E um exemplo de um texto literal e que não há necessidade de interpretá-lo, pois o que está escrito é realmente o que quer dizer o texto, está em Lucas, no capítulo 1, versículo 37, que diz assim: Pois nada é impossível para Deus. Veja que o texto fala realmente aquilo que é. Diz que nada é impossível para Deus. Então não há necessidade de interpretação nesse texto. Nós sabemos que o nosso Deus é o Deus do impossível. Por isso, para nós cristãos, é fundamental entendermos isso, para que não haja má interpretação nos textos bíblicos. A partir de agora vamos examinar quais são os 10 versículos que estão nas Sagradas Escrituras, porém são interpretados de formas diferente. Vamos ver? O primeiro versículo que é interpretado de forma errônea, citado em nosso meio, é o que diz assim, Na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. Embora muita gente anda mencionando essa frase, lamento informar que ela está sendo muito mal interpretada pela maioria das pessoas que a citam. Ela está baseada no livro de Jó, no capítulo 41, versículo 22, que diz assim, No seu pescoço reside a força, diante dele até a tristeza salta de prazer. Em outras traduções, a palavra diz assim, diante dele até a tristeza salta de desprezo. De desprezo. Então até aí tudo bem. O texto fala que diante dele até a tristeza salta de prazer ou de desprezo em outras traduções. Beleza. Mas diante dele quem? Vamos ver? O texto em si realmente, para quem gosta de pregar versículo solto ou de falar apenas o que ouve e não o que leu, realmente parece estar falando de Deus. Mas se formos observar o mesmo capítulo no versículo 1, o texto se refere ao monstro marinho chamado Leviatã e não o eterno Deus. Veja a imagem do monstro marinho chamado Leviatã.
Pois é dessa criatura que o texto se refere e não de Deus. Se você quiser entender melhor essa passagem, leia no capítulo 41 de Jó, do versículo 1 a seguir, até terminar o capítulo. E você vai entender que o texto não se refere ao Senhor, e sim a um monstro marinho chamado Leviatã. Número 2. Elias subiu em uma carruagem de fogo. Esse também é um texto que está interpretado ou mencionado de forma errada, pois as Sagradas Escrituras não diz que Elias subiu em uma carruagem de fogo. Vamos ver? No livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, está escrito assim: De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que os separou. Separou quem? Elias de Eliseu. E Elias foi levado ao céu num redemoinho. Bom, o texto relata que a carruagem de fogo com o cavalo de fogo apenas separou Elias de Eliseu. Mas Elias foi levado ao céu num redemoinho e não na carruagem de fogo. Número 3. Algumas pessoas dizem por aí que Paulo ou Saulo, ele caiu do cavalo quando se encontrou com Jesus. Mas na passagem que relata o encontro de Saulo com Jesus, não é mencionado animal algum. Vamos ver? No livro de Atos, capítulo 22, versículo de 6 a 7, diz assim: Ora, aconteceu que, indo eu já a caminho, e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. E caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Se você continuar lendo o texto, você vai ver que os companheiros de Saulo, naquele instante, o pegaram e o conduziram a pé e não a cavalo. A Bíblia não cita relato nenhum de que Paulo ou Saulo estava indo a cavalo até a cidade de Damasco. Número 4. Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Para entendermos isso, é necessário conhecer pelo menos um pouco dos costumes daquela região, onde um cidadão que era filho de pais de regiões ou de nações diferentes, o nome tinha o mesmo sentido, porém a pronúncia era diferente. Isso foi exatamente o que aconteceu com Paulo. Em um dialeto ele era chamado de Saulo, no caso Roma, o nome romano, e em outro era chamado de Paulo, era chamado na verdade de Shaul em hebraico, que para nós é Paulo. Por isso as Sagradas Escrituras nos dizem em Atos 13, no capítulo 9, que todavia Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito, o fixou os olhos nele. Portanto, Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo. Saulo já era chamado de Paulo, como diz nas Sagradas Escrituras. Além disso, você vai encontrar textos que Paulo se diz ser romano. E depois você vai encontrar outros textos que diz que Paulo se diz ser judeu. Então você vai ver que ele tinha dupla nacionalidade por causa disso. Número 5. Deus cegou o entendimento dos incrédulos. O texto mencionado está extremamente equivocado, pois as Sagradas Escrituras não diz que o nosso Deus cegou o entendimento dos incrédulos, e sim o Deus desse mundo. Vamos ver? 2 Coríntios 4:4. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus.
Agora imagine como é que Deus iria cegar o entendimento dos incrédulos, aqueles que Ele mesmo quer salvar, impedindo até de ver a luz de Cristo, que é a própria imagem do Deus. Claro que não, né? Então o versículo que anda mencionando por aí, Deus cegou o entendimento dos incrédulos, não é interpretado da forma correta. Número 6. O dinheiro é a raiz de todos os males. O erro desse versículo foi ter retirado dele uma frase que mudou totalmente o sentido do que as Sagradas Escrituras quer dizer. Vamos ver no versículo original, em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 10, que diz assim: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesma com muito sofrimento. Esse é o versículo original. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, e sim o amor ao dinheiro. É você colocar o dinheiro acima de muitas outras coisas que vai contra os princípios de Deus. Número 7. Nesse do número 7, eu gostaria de pedir uma atenção redobrada de vocês, porque nós vamos dar uma explicação que é um pouco complexa, é um pouco longa também. Então é necessário que tenha muita atenção nesse do número 7, porque senão vai continuar sem entender o que está escrito. Vamos ver? Se o meu chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse versículo é mal interpretado por causa de uma palavrinha que é retirada na hora de mencionar. E isso interfere diretamente na interpretação daquilo que está escrito. Vamos conferir e depois entender. No livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, está escrito assim: ó, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Repare que no lugar em que está escrito a frase que se chama pelo meu nome, a maioria das pessoas trocam por que chama pelo meu nome, retirando apenas a palavra se, que na língua portuguesa é uma conjunção subordinada condicional importante e que a ausência dela muda totalmente o sentido da frase. A frase original, Deus está falando de um povo que tinha no nome deles, ou seja, no nome do povo, o nome de Deus. Eram duas condições. Primeira, o povo de Deus, se o meu povo. Segunda, que tinha no seu nome o nome de Deus, que se chama pelo meu nome. Mas o problema é que para entender isso, é necessário conhecer as raízes dos nomes bíblicos em hebraico, onde a maioria dos homens de Deus continha em seu nome letras ou até mesmo parte do nome de Deus. E isso foi uma determinação do próprio Deus, quando ele ordena lá em Números, no capítulo 6, no versículo 27, que diz assim, ó, assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu vos abençoarei, ou eu os abençoarei. Agora eu vou mostrar na prática para vocês entenderem melhor. Existe no hebraico o tetragrama sagrado, que compõe o nome do Deus eterno, que é YHWH, ou seja, Yud-He-Vav-He, na tradução. A maioria dos homens de Deus continha pelo menos uma dessas letras no seu nome em hebraico. Ou seja, o nome dos homens de Deus tinha que conter pelo menos uma dessas letras, ou Y, ou H,
ou W ou H que compõem o tetragrama sagrado. Vou citar os exemplos. Yeshua, ou para nós, Jesus, como nós conhecemos. Yeshua, Y-E-S-H-U-A. Repare que no nome Yeshua existe o Y, que está no tetragrama, existe também o H. Yohanan, ou seja, para nós, como nós conhecemos, João, existe lá no nome de João também o Y e o H. Tem outro, Yeshayahu, Isaías, veja que contém no nome de Isaías o Y e o H duas vezes. E assim acontecia com o nome dos homens de Deus. Sempre continha no nome deles uma ou mais letras do tetragrama sagrado. Mas o estudo sobre o hebraico nós vamos deixar para outro vídeo, para que nós possamos esmiuçar só a parte do hebraico. Então, quando Deus fala, se o meu povo que se chama pelo meu nome, não quer dizer que naquele texto, naquela época, não quer dizer que Deus estava falando naquele texto ali, que era para qualquer um. Era especificamente para o povo que tinha no nome deles o nome de Deus. Mas é claro que se nós fizermos a mesma coisa hoje, como está descrevendo no versículo, se humilhar, se arrepender e orar e buscar a face do Senhor, é claro que Ele vai ouvir o nosso clamor e vai também sarar a nossa terra, vai restaurar as nossas vidas. Porém, esse versículo não foi citado para o mundo universal, foi para apenas um povo específico, que era o povo que tinha o nome de Deus no nome deles. Número 8. Outra coisa que muitos pregam é que o pastor prestará conta de suas ovelhas diante de Deus. Esse também é apenas um versículo mal interpretado por causa de outra palavrinha, que é a palavra como. O texto que se refere a esse versículo encontra no livro de Hebreus, no capítulo 13, no versículo 17, que diz assim, obedecei os vossos guias. Em outras traduções está, obedecei os vossos pastores, sendo-lhe submissos, porque velam por vossas almas, como quem há de prestar conta delas, para que o faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. O que nós devemos entender é que o termo como, nesse versículo, determina uma comparação e não uma afirmativa direta. Para ficar mais claro isso, vamos examinar outros dois textos em que o termo como, ou a palavra como, aparece bem mais fácil de entender. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2, que diz assim, porém vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. O texto fala que o dia do Senhor virá como o ladrão à noite. O dia do Senhor é um ladrão? Não, é apenas uma comparação para que você agora venha interpretar como é que o ladrão vem. Ele vem sem esperar, ninguém espera, ele chega. Então, toda vez que se aparece a palavra como em seguida está indicando um sujeito, ele está usando o termo de comparação e não é um termo de afirmativa direta. O outro texto se encontra no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que diz assim, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda ao derredor como leão que runge procurando alguém para devorar. O diabo é um leão? Não, mas ele anda ao nosso derredor rugindo como um leão. Portanto, o texto que está escrito em Hebreus 13, 17,
está apenas enfatizando que nós devemos obedecer aos nossos guias e sermos submissos a eles, porque os mesmos velam pelas nossas almas como quem fosse, na verdade, prestar conta delas um dia. Porque senão, como ficaria, por exemplo, existe em nosso meio alguns ministérios que todo ano trocam de pastor. Como ficaria isso agora, diante de Deus? Quem ia prestar conta de quem? Né? Se já os pastores já passaram por várias denominações. Ou seja, e também tem ministérios em nosso meio em que não existem pastores, existem anciões, líderes. Quem ia prestar conta dessas ovelhas, se não existe lá pastores? Então, o texto não disse que vai prestar, ele disse que os pastores devem cuidar de nós, ou velam de nós como quem? Eles devem fazer isso como quem há de prestar, embora não vai. Número 9. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse versículo entra na lista dos interpretados de forma errada por dois motivos. Primeiro, é mencionado de forma isolada, e segundo, trocaram a palavra essas por demais. E isso ocasionou uma grande mudança no sentido da frase. Vamos ver? Mateus 6,33. Está escrito assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Quase 100% das pessoas que mencionam esse versículo sem ler diz: e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Deduzindo assim que as demais coisas são tudo: carro, casa, dinheiro, etc. Qualquer coisa. Porém, o versículo se refere a uma lista de coisas básicas para a vida do ser humano. Por isso, o versículo fala essas e não as demais. E quais são essas coisas? Vamos ver Mateus, capítulo 6, versículo 31, que diz assim: ó, não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou que vestiremos? Essa é a lista de coisas que Deus fala, que essas coisas aí, Ele acrescenta na vida do cristão. Porque até mesmo se fosse interpretado as demais coisas, como muitos dizem por aí, que é dinheiro, casa, carro e etc., emprego, trabalho e etc., a própria palavra entraria em contradição com ela mesma. Pois no mesmo capítulo, no versículo 19, diz: não ajuntei tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Então lá no versículo 19 é mais uma prova em que ele está dizendo não é todas as coisas, não é essas coisas que andou dizendo por aí, né? Carro, moto, casa, trabalho, esses negócios. E sim coisas básicas para a sobrevivência e para a vida do ser humano. Número 10. Maldito o homem que confia no homem. Esse versículo é usado como um chavão quando se trata de alguém depositar sua confiança em outro alguém que não é digno. É claro que nós não devemos sair por aí confiando em todo mundo, né? É claro que isso aí não é justo e não é certo. Quem nunca teve a necessidade de depositar sua confiança em outra pessoa? Todo mundo um dia precisou confiar em alguém, no esposo, na esposa, sei lá, no irmão. Então, o problema da citação desse versículo é que a maioria das pessoas não citam ele por completo. O problema da citação desse versículo é que a maioria das pessoas não citam ele por completo, como está escrito nas Sagradas Escrituras. Vamos ver? No livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 5, está escrito assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da sua carne mortal o seu braço forte
e aparta o seu coração do Senhor. O problema aqui não é confiar fazendo do homem o seu braço. E com isso esquecer que o Senhor é quem guarda e nos livra de todo mal. Até mesmo que se do jeito que o povo fala tivesse correto, seríamos todos malditos, pois todo mundo já precisou confiar em alguém algum dia. Então esses foram os 10 versículos que estão nas Sagradas Escrituras, mas porém são interpretados de forma errônea. Se você conhece mais alguns versículos que estão nas Sagradas Escrituras e que são interpretados de forma errada, pode citar para nós aí nos nossos comentários e nós iremos aprender um pouco mais. O canal O Que Dizem as Sagradas Escrituras fica por aqui. Um forte abraço e até mais no próximo vídeo, se assim o nosso Deus Eterno permitir. Não esqueça de dar um like aí, apoiar os nossos vídeos e compartilhar para que nós possamos estar levando a verdade da palavra ao mundo afora. Um forte abraço, fica com Deus.